Vamos ter agora um município que já conhecemos, já veio cá várias vezes e é bem-vindo, o Sr. José Paulo Teles Baltazar. Informar os senhores deputados e os senhores representantes, antes de dar a palavra ao Sr. José Paulo, que nós tivemos hoje, nas pessoas que se inscreveram hoje, 2 pessoas que tinham pedido para utilizar um vídeo na sua intervenção do público. Como este assunto não está previsto no nosso regimento e nunca tivemos essa circunstância aqui, eu propus que isto fosse discutido na Conferência de Representantes. Vamos apreciar este assunto, saber se faz sentido e se podemos fazê-lo, e se assim for para o futuro, se for aprovado em Conferência de Representantes, assim se fará. Mas, no caso concreto do Sr. José Paulo Baltazar, eu expliquei-lhe que não tínhamos esta norma prevista e, portanto, não poderíamos aceder nesse aspecto. Mas faz favor. Muito obrigado por este esclarecimento. Agradeço à Sra. Presidente dar-me a oportunidade de falar para tantos e tão ilustres eleitos autárquicos da cidade de Lisboa. Eu vim cá um bocado intempestivamente por 2 razões. Uma, e começo por essa, quero agradecer pessoalmente à Sra. Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa aqui presente, a Dra. Catarina Vaz Pinto, por ter ontem anunciado o restauro futuro de toda a arte pública, muito valiosa, que nós temos na nossa freguesia, e já hoje de manhã se começar a remover as esculturas do José Pedro Croft, com quem eu por 2 vezes me reuni com a Sra. Vereadora, e agradeço a disponibilidade para nos termos recebido, e daqui 1 mês e meio estarão repostas. Muito obrigado. A outra razão prende-se, e fazendo um enquadramento, eu ontem à noite tive o prazer de estar com o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que honrosamente nos presenteou com a sua presença numa Assembleia de Freguesia extraordinária, realizada por vontade popular, que eu penso que é um caso quase inédito, porque 10 eleitos do PNPN, do PS e da CDU não quiseram requerer em sede própria. Só ficámos com 3 assinaturas e a população decidiu fazer uma petição, e ontem foi uma noite para nós muito feliz. 17 elementos do público puderam falar. O Sr. Vice-Presidente assumiu a culpa que há 1 ano a Junta de Freguesia do Parque das Nações empurrava para a Câmara, depois passaram a empurrar para a Parque Expo, mas ontem foi reposta à verdade, e daqui o meu agradecimento ao Dr. Vasco Cordeiro, Vice-Presidente, Vereador e julgo Presidente da Conselhia do PS, por dar a cara e assumir as culpas da Câmara Municipal de Lisboa em todo o processo de transferência de competências, da transferência do território. Muito obrigado, Sr. Vasco Cordeiro. Eu ontem referi, quando cá vim no âmbito da petição do IMI, peço desculpa, quando vim cá apresentar e defender a petição pela redução do IMI no Parque das Nações, tal como hoje, não tive o grato prazer de que o Sr. Vice-Presidente, está acabado de entrar, me escutasse e me pudesse responder às suas perguntas. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente. Eu vou só aqui recorrer a um e-mail, que isto já foi há muito tempo, e o que eu lhe tinha no atia perguntado era, analisando, e vou tentar ser rápido, os esclarecimentos prestados pelo senhor em reunião de audição desta petição. O senhor disse que a freguesia do Parque das Nações foi criada pela reforma administrativa da cidade de Lisboa, não tendo qualquer suporte prévio à sua administração, acarretando uma instalação mais dispendiosa e demorada do que as demais, e que teve implicações no exercício pleno das suas competências. Pois, eu tenho, e nós no Parque temos pena, mas foi a Câmara Municipal de Lisboa, por uma questão de estratégia política, que recusou a oferta de colaboração por parte da Parque Expo Gestão Urbana na transição dos equipamentos, perdendo a oportunidade de utilizar reconhecido know-how técnico e comprovado no terreno, trocando a certeza da gestão integrada até então praticada por prestação de serviços low cost, desajustados e desconhecedores da realidade, como ontem foi assumido. Eu termino com esta pergunta, eu sei que é de resposta difícil, mas se eu consultar o Decreto-Lei 2012 relativo à transferência da gestão urbana do Parque Expo para este município, diz o diploma, e eu vou tentar que percebam, que por essa transmissão a Câmara deverá receber da Parque Expo um valor, ainda hoje por apurar,
relativo a uma alegada depreciação de algumas das infraestruturas transmitidas em 2012. Foi analisada, a Câmara disse o que é que tinha que ser recuperado na altura, nada foi feito. A Parquespo admite, oficiosamente, que quando esse valor for finalmente acordado, o mesmo seja pago por desconto naquilo que a Câmara Municipal de Lisboa se obrigou a liquidar à Parquespo. A nossa pergunta retroativa ao agora Sr. Vice-Presidente é porque logo no primeiro ano da transmissão do território não foi aproveitada pelo município esta prerrogativa para reparar equipamentos e zonas já identificadas como depreciadas. Mas isto era quando da transmissão. Eles agora já não assumem do estado em que estes equipamentos estão. E, Sr. Presidente, que também no texto da audição disse, e passo a citar, deve notar-se que a maioria dos contratos de concessão celebrados pela Parquespo ainda se em vigor, razão pela qual se infere, vou já terminar, que a razão principal da degradação do espaço público se deve à escolha errada dos materiais aplicados. Sr. Presidente, já ontem lhes demonstramos que isto não é verdade, que os espaços verdes tiveram todo o acompanhamento até dia 31 de janeiro de 2014, um mau dia para a freguesia do Parque das Nações, quando a Câmara decidiu retirar a competência e acabar com o contrato e não assumir devidamente. Eu tenho um quadro que vou enviar aqui à Sra. Presidente por e-mail, em que tem o calendário de todas as dos concessionários. Só lá permanece um, que é a RRI na limpeza, graças a Deus, e que já foi um contrato feito em conjunto pela Parquespo e a Câmara Municipal de Lisboa. Tenho que lhe pedir que termine, por favor. Muito obrigado por me ouvirem. Boa tarde. Muito obrigada, Sr. José Baltazar. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS-PP. A nossa terceira pergunta vai para o Sr. Vice-Presidente e é relacionada com a freguesia do Parque das Nações. Relativamente a esta freguesia, a Assembleia Municipal tem ouvido vários municípios, e hoje foi mais um caso, sobre o estado de degradação dos espaços verdes e público desta zona da cidade. Aliás, tal matéria originou em parte a apresentação de uma petição apreciada por este plenário. Nessa altura, e uma vez mais, tivemos a oportunidade de salientar pormenorizadamente alguns dos espaços sem manutenção ou conservação, em que o espaço público e a arte urbana também se incluem. Sobre a arte pública, também foi apresentado ontem a iniciativa camarária de reabilitação de cerca de 60 obras com investimento municipal de 60 mil euros e de lançamento de um roteiro cultural. Iniciativa, também ela, que nasceu da iniciativa popular e posteriormente apresentada e aprovada por esta Assembleia por iniciativa da 7ª Comissão. Sobre o espaço público e também o verde, sabemos que a intenção da Câmara é assumir a sua quota-parte da responsabilidade pelo estado atual e encontrar, logo possível, uma solução viável de longo prazo. Aliás, permita-me que destaque a postura responsável, atenta, de cooperação e de abertura ao diálogo por parte do Sr. Vice-Presidente Duarte Cordeiro, na Assembleia de Freguesia decorrida ontem, realizada por iniciativa de mais de 650 fregueses do Parque das Nações, demonstrando que o objetivo primordial do município e dos moradores é comum: recuperar o espaço público e garantir a qualidade de vida para todos. Mas no que respeita aos espaços verdes, e porque 75% do território é responsabilidade camarária e os restantes 25% da freguesia, importa conhecer que medidas estão pensadas pelo Executivo Camarário para fazer face à situação atual. No ano passado, e da parte da Câmara, não conhecemos os números gastos. Da Junta de Freguesia, então, basta avaliar o documento de prestação de contas para perceber que em 2014, dos 250 mil euros previstos para espaços verdes, foram gastos apenas 98 mil. Ou seja, nem sequer 50% da verba foi despendida, quando em simultâneo assistimos à ausência de manutenção nos espaços. Mas o município de Rui Lajinha, que aqui esteve há pouco, explicou de forma clara esta realidade. E esperemos, obviamente, que 2005 seja um ano mais profícuo nesta matéria. Mas, Sr. Vice-Presidente, mais do que encontrar responsáveis, o importante é clarificar se da parte do município existem medidas concretas, um plano ou estratégia face à dimensão da zona e as características únicas e que verbas serão necessárias para manter o padrão de qualidade do Parque das Nações e a salvaguarda da sua identidade. Gostaríamos, assim, que nos elucidasse que pretende a Câmara fazer em articulação, suponho, com a Junta de Freguesia. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou pedir ao Sr. Vereador. Quem é que começa primeiro? Sr. Vereador Duarte Cordeiro. Respeito à questão do Parque das Nações, dizer-lhe que assumimos ontem um conjunto significativo de responsabilidade e também de compromissos na Junta de Freguesia, na Assembleia de Freguesia do Parque das Nações. Eu diria, poderia ser muito exaustivo, vou simplesmente tentar ser mais curto, dizer apenas que há 4 grandes grupos de reclamações nos espaços verdes,
no que diz respeito à parte dos pavimentos, seja passadiços, seja os pavimentos das estradas, no que diz respeito, nomeadamente, à questão relacionada com alguns equipamentos, com parques infantis ou quiosques, e no que diz respeito também às obras de arte, que daqui a pouco a minha colega já falará. No que diz respeito aos espaços verdes, parece-me que aquilo que são os compromissos que são assumidos pela Câmara e pela Junta de Freguesia permitirão que a muito breve trecho algumas das zonas que ficaram particularmente degradadas, porque houve ausências, períodos em que houve ausências de contratos de manutenção, da responsabilidade da Câmara Municipal, que ficarão em breve, se tudo correr bem, mais verdes e, portanto, aquela imagem mais negativa será ultrapassada. Alguns dos equipamentos, nomeadamente parques infantis e quiosques, também estamos em crer que, muito rapidamente, nos próximos meses, estarão a funcionar em pleno, nomeadamente o Parque Tejo, da área de responsabilidade da Câmara Municipal. Também responsabilizámos-nos por, obviamente, tivemos nos últimos tempos, que acabámos por causar alguns prejuízos à Junta de Freguesia, na medida que algumas das bombas, que nomeadamente alimentam o sistema de rega, da nossa responsabilidade, não estavam a funcionar, o que impediram que a Junta de Freguesia pudesse prosseguir o seu trabalho. Mas penso que ficará, se quiser, para uma resposta mais escrita, um conjunto de compromissos que nós assumimos em relação ao Parque das Nações. Portanto, eu passava a palavra, se calhar, à minha colega, se a Sra. Presidente permitir. Sra. Vereadora Catarina Vaz Pinto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação à arte pública na freguesia do Parque das Nações, venho informar que ontem se celebrou um acordo de parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, acordo esse que prevê que a Câmara proceda à reabilitação de um conjunto de obras de arte identificadas em anexo e que necessitam de reabilitação, e que depois caiba à Junta de Freguesia a manutenção de todas estas peças. Para além disso, está prevista a criação de um roteiro e pela Junta, sempre com o apoio técnico da Direção Municipal de Cultura, e também a promoção, a divulgação deste roteiro, com a organização de visitas, para turistas, para o público interessado, para as escolas. Este é um projeto ao qual nós atribuímos muitíssima relevância, porque a arte pública na Expo é talvez um dos projetos mais estruturados, o programa de arte pública mais bem estruturado que ocorreu no nosso país, por ocasião da realização da Expo 98. Ele integra os nossos mais importantes artistas contemporâneos e, portanto, para nós digamos que é um ativo que não tem sido suficientemente divulgado e promovido, nem levado ao conhecimento do público, e, portanto, para nós esse é um aspecto muito importante que importa promover. Muito obrigada.